Hermanos, em um dia que estamos aí celebrando uma grande festa democrática, verdade? Dia de eleição, de votação, é uma grande festa. Estamos falando, hermanos, de que um reino ha sido estabelecido e constituído em las nações, donde infelizmente o governo não é o governo divino, amém? É o governo do homem. Estamos votando para que o homem seja o que nos governe sobre nós outros, verdade que sim? Isso é um governo humano, mente humana, pensamentos, ideologias e ideias meramente humanas. E o clamor da igreja deve ser que esta gente pueda governar segundo a direção de Deus, amém? Com a sabedoria de Deus. E para isso é necessário que nós outros tenhamos sabedoria, amém, igreja? Não nos deixamos levar aí porque te ofereceu uma coisa e outra, não, ouvida isso. Porque depois chegam a olhar onde estão e se olvidam de você, amém? Então, irmãos, quando falamos de reino, o reino que nos interessa a nós outros, como igreja, é o reino de Deus, amém? Esse em quem é o governo é Cristo, Ele é o governo, amém? E a Bíblia habla de reino, claramente habla, e muitas vezes habla de reino, pero a vezes o cristiano se confunde, e isso, hermanos, é o que vamos falar nessa manhã, para que você vá aprender coisas que normalmente estudamos em CEBIM, aí, em seminários do Instituto Bíblico. Pero saber de isso pode parecer muito simples, é tão fácil, pero tem uma profundidade espiritual muito grande, amém? E o momento que tu lo entendes e aplica a tu vida, te darás conta, hermanos, que coisas podem passar e cambiar em tua existência, amém? Então, se a Bíblia habla de reino de Deus, sim ou não? Pero habla também de reino de los cielos, verdade que sim? E aí, às vezes, a gente se confunde, que é isso? Reino de Deus e reino de los cielos. Um diz, não, é que o reino de Deus é allá arriba, de los cielos e aqui na terra, sabe, separa a coisa. E a pergunta é, será que é o mesmo? Reino de Deus e reino de los cielos? Vamos contestar a isso, amém? Vamos responder a isso. Essas duas formas de expressão, hermanos, habla de uma mesma realidade, amém? De uma mesma realidade, pero com ênfase e com contextos distintos, amém? Reino de los cielos utilizava muito Mateus. O livro de Mateus, você vê, vai falar muito do reino de los cielos. Perdão, sim, do reino de los cielos. Por que Mateus utilizava a palavra reino de los cielos e não reino de Deus? Em alguma vez usou talvez reino de Deus. Porque se acorda, irmãos, que os judios, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, foi escrito aos judios. Se acorda, na verdade, os recebi aqui, amém? A los judios. E os judios tinham temor de sequer nombrar o nome de Deus. Para eles, o nome de Deus não se podia falar. Eles tinham guardado muita reverência enquanto ao nome de Deus, amém? Então, se o livro de Mateus traz isso, reino de los cielos, essa palavra cielo está identificando a Deus. Reino de quem? De Deus. Eles não podiam dizer reino de Yahvé, de Yahavá, de Jeová. Não, eles diziam reino de los cielos. Ele está falando a los judios, quienes les dificultava falar Deus em seu nome específico. Amém, igreja? Ou nos muitos nomes que Deus tem, verdade? Então eles guardavam muito temor. Então, é dizer que Mateus utiliza então para isto a palavra cielos, como se fuera Deus, reino de los cielos, ok? Não está falando de um lugar. Nós outros, quando passamos a estudar teologia, estudar a Bíblia, pensamos, reino de los cielos, o reino, há um lugar allá onde há um reino, né? Teologicamente, quando estudamos, entendemos que há um reino allá no céu, e Jesus é o rei, allá está. Pero Mateus não está falando de um lugar, amém? Mateus não está falando de um lugar, está falando do Senhor desse reino, amém? Do governo desse reino. Não está falando Deus em seu nome, mas está dizendo, esse reino não é de aqui, amém, igreja?
E o rei é o que governa esse reino, não é de aqui. Amém? Então se está falando do reino de los cielos. E Mateus utiliza muitas vezes, quando você lê em Sermão de la Montanha, capítulo 5 de Mateus, você lê várias vezes: o reino de los cielos é semelhante, né? Aí é das parábolas. Vamos ler aqui, amém? Antes que você me vai na memória, Ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de los cielos. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm hambre e sede de justiça. E aí habla sempre do reino de los cielos. Ele está dizendo do reino de Deus, amém? Não está especificamente falando de um lugar físico, amém? Está falando do Senhor, de que é o governo desse reino, ok, igreja? Já Marcos não utiliza reino de los cielos. Por quê? Porque Marcos não está falando a los judíos, Marcos está falando a los gentiles, se acuerdan, hermanos? A los não judíos. Então se ele habla claramente reino de Deus. Por quê? Porque tinha que mostrar a los gentiles, gregos e todas essas nações paganas que adoravam deuses e que seus deuses tinham nomes muito claros, verdade? Você vê aí na Bíblia quantos deuses que a gente adorava, os gentiles adoravam. Então se Marcos habla reino de Deus, esse é o Deus verdadeiro, amém? É o Deus único e soberano, não os deuses que vocês adoram. Então se já Marcos utiliza isso. É o capítulo 4, versículo 17 de Mateus. Há muitos versículos aqui para ler, talvez não vamos ler juntos todos, mas eu vou falando, você que queira apontar, vai apontando, tá bem? Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus está começando seu ministério, eligindo aí os que andariam com ele. Diz versículo 17: desde então começou Jesus a predicar e a dizer: arrependíos, porque o reino de los cielos se ha acercado. Ponga atenção, amém? Como aprendimos nós outros? Aprendimos que o Senhor está dizendo: o reino de los cielos é o reino que allá está bajo a tierra e se acercou a vós outros. Verdade assim? Assim entendemos, verdade? Que um reino vivo se estabeleceu na terra. Não, em Mateus ele está dizendo que o reino de los cielos, é dizer, é o reino de Deus, do qual eu represento, está em meio de vós outros. Amém, igreja? É tremendo, são detalhes profundos, irmãos, amém? Já Marcos utiliza o reino de Deus especificamente, diretamente, ok? Que mais, irmãos? Marcos, Lucas e João, na verdade, usam a palavra reino de Deus. Então, segundo Marcos, ponga atenção, quando Marcos está falando do reino de Deus, que Mateus é o mesmo reino de los cielos, ele está falando de um governo, amém? De uma autoridade, de uma soberania. Repito, não está falando de um lugar, amém? De um reino allá que vive e agora está aqui o reino aqui. Não, está falando de um Senhor, amém? Está falando de Cristo, que é o que reina por sempre, amém, igreja? Então se habla de governo, habla de autoridade e habla de soberania. Marcos capítulo 1. Vamos rapidito aqui, amém? Marcos capítulo 1. Marcos está escrevendo o mesmo que falou Jesus allá em Mateus. Disse: depois que João foi encarcelado, versículo 14, 1:14, Marcos, Jesus vino a Galileia predicando o evangelho do reino de quem? Reino de Deus, dizendo: o tempo se ha cumprido e o reino de Deus se ha acercado, arrependíos e creed en el evangelho. Amém? Vê? Mateus usa reino de los cielos, João, Lucas e Marcos usam reino de Deus. Amém? Pero o que é se acercado? Não o reino allá, senão a persona de Cristo. É o representante desse reino, aqui está. Amém? É o rei desse reino que governa. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que tremendo, verdade que sim? O tempo se ha cumprido. Então se habla do mesmo contexto, amém?
É uma mesma ensinança, com formas diferentes de expressar. Não é dizer que estão havendo aqui dois reinos, há um solo reino, há um solo Senhor, há um solo Rei. Amém, igreja? Amém? Pero nós outros, biblicamente, podemos entender e falar também de um lugar. Amém? Sabendo que não é um lugar físico, é um lugar espiritual. Ok? Nós vivimos, irmãos, em uma dimensão espiritual. No momento que fomos alcançados por Cristo, saímos do reino deste mundo. Jesus claramente disse: eles não são do mundo, sim ou não? João 17, eles vão permanecer nesse mundo, mas não são daqui. Amém? Eles têm um rei sobre eles que não é o mesmo rei que governa as nações, não, é diferente. Esses governos que vamos votar hoje não são os que necessariamente nos governam. Alô? Amém? Quem nos governa é Cristo, amém? Nosso rei derrou sua corona no céu e pôs uma espina na cabeça para dar-nos vida, para dar-nos liberdade, para estabelecer um reino do qual Ele é o Senhor e nós outros somos seus filhos. Você está entendendo? Amém, igreja? Glória a Deus, irmãos. Então, se estamos falando aí reino de los cielos, podemos entender, claro, que é um reino que tem origem divina, autoridade que vem de arriba, e o reino de Deus habla de um rei, de um governo ativo de Deus sobre os homens. Amém, igreja? Que mais? Nos habla também de um reinado, aleluia, um reinado que está presente na vida de Cristo, manifesto em Cristo, e nos vai falar também de um reinado futuro, depois da consumação das coisas, haverá um reinado, amém? Veja quando Jesus nasceu, se acorda quando Jesus nasceu? Andavam aqueles homens seguindo a estrela, verdade? E chegaram à cidade e perguntaram: onde está o rei de los judíos que ha nascido? E Herodes se puso todo molesto: outro rei aqui não é possível, eu sou o rei. Está falando desse rei que viria, amém, igreja? Glória a Deus. Quando o anjo se manifesta a José, vamos ler aí Mateus 1. O anjo habla com José. Do nascimento de Cristo, capítulo 1 de Mateus, versículo 24, amém? Diz 24: e despertando José do sonho, isso como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu a sua mulher, ¿se acuerda? Pero não la conoció hasta que dio. Onde estou aqui? Não, perdão, vamos ao 23, perdão, é o 23, hasta o 22 pode ser. Todo isso aconteceu para que se cumplisse o dicho por el Senhor, por meio do profeta, quando dijo: e aqui uma virgem concebirá e dará à luz um filho, e chamarás tu nome, como se chama o nome? Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Esse rei chamado Emanuel, um dos nomes, né? E diz que despertando você do sonho, isso como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu a sua mulher, pero não conheceu. Amém? E Senhor Emanuel, Deus conosco. Então, se esse rei, irmãos, Jesus, de qual habla Mateus, do qual habla Marcos, Lucas e João, é um rei que ha venido a falar de um reino, sim, de um reino celestial, de um lugar em uma dimensão espiritual distinta da que vivemos nós outros. Amém, igreja? Donde tanto o rei quanto o reino não são deste mundo. Alô, igreja? Tanto o rei quanto o reino não são deste mundo. Então, se tu e eu não somos deste mundo, vivíamos metidos bajo as leis, a governança do mundo, bajo os preceitos do mundo, amém?
Era um mundo que determinava como teríamos que pensar, com as filosofias, com as ideologias, todo que o mundo anda aí esparramando em toda parte, né? A gente é governada por quê? Por o que pensam aqueles que estão lá arriba, que tu nem conhece, e te metem ideias na mente, te complicam o entendimento, mas nós outros, amém? Que vivimos nesse reino, de qual o rei que nos governa é Jesus, nossa mente não pensa igual ao mundo. Oh, aleluia, guarda isso, irmãos, amém? E o mundo lá, todo é liberal, todo funciona aí como dá na cabeça deles, todo é distorcionado, amém? O pecado mas vem endulçado e parece bueno e bonito, pero para nós outros não, amém? O que governa nossa vida estabeleceu e escreveu leis, estatutos e decretos que são os que nos governam. Oh, aleluia. Amém, igreja? A constituição do cielo é outra e diferente. Amém? São leis de justiça. Amém, igreja? Habla de honestidade, de integridade, de santidade, totalmente revés, contrário ao que habla a lei humana. Amém? Aí dentro de alguns meses vão entrar aí novos deputados em Costa Rica, e cada quem vai buscar estabelecer e votar leis segundo sua cabeça, segundo o que o partido lhes manda que votem. Me está entendendo, irmãos? Já nós outros não. Amém? Pode que alguma dessas coisas pode afetar a nós outros, pero as leis que nos governam vêm do céu. Me guarde bem isso, amém? Não deixe que te contaminem tu mente. Em um mundo onde a tecnologia e a comunicação se ha multiplicado, verdade? O acesso à informação, muita coisa entra por la mente, por os olhos, por o ouvido, por o entendimento, muita coisa mete na cabeça da gente, e a gente anda sendo louco por aí, verdade que sim? Pero as leis que nos governam não são deste mundo, porque o rei, amém? Não é daqui, não é daqui, é do céu, amém? Ele nos ha dado vida, aleluia. Veja Jesus, irmãos, como está falando da oração, ensinando seus discípulos a orar, capítulo 6 de Mateus. Glória a Deus. Capítulo 6 de Mateus, versículo 10, em la oração do Padre Nuestro, verdade? Venga tu reino, amém? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateus 6, a oração do Padre Nuestro, falando Jesus, amém? Venga tu reino, amém? Então não está dizendo, venga esse trono, todo que está aí, barra aqui, estabeleça aqui, não. Está falando de uma ideia, amém? De uma dimensão espiritual plasmada em ideias, em palavras, em estatutos e decretos, amém, igreja? Oh, aleluia, negócio com a palavra de Deus, irmãos. Venga tu reino, por isso fala de vontade, hágase tu vontade, amém? Então, é um reino que estabelece a vontade de Deus e o propósito de Deus em nossa vida. Repito, é um reino que se rige, que se governa por leis que vêm do céu e não leis humanas. Oh, aleluia. Alaba ao Senhor por isso, irmãos. É o mesmo capítulo, versículo 33. Quanto não tem de memória esse versículo, hein? 6:33. Leia comigo, mas buscar, diga, mas buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas os serão añadidas. Amém? Que tremendo isso, irmão, quando uno passa a entender o porquê desta palavra reino, verdade que sim? Porque o Senhor está falando de pessoas que se afanavam em que vamos a comer, que vamos a beber, que vamos a vestir, verdade que sim? Está afanado com o material, com as necessidades muito humanas, e o Senhor está dizendo, não, busquem outra coisa, amém? Busquem o reino, busquem a lei de Deus, busquem o propósito, busquem a vontade de Deus, e o demais vem.
Por aí, irmã Ana Jansen me contou um testemunho a hora que, que tremendo, verdade? Que tremendo, irmãos. Busca o reino, busca a vontade de Deus, a verdade de Deus, e lo demás o Senhor te dá por regalo, porque te ama. Amém, igreja? Nos preocupamos que vamos a comer, como vamos pagar o recibo. Descansa em Deus, irmão. Busca o reino. Amém? Busca o reino, e Deus te vai surpreender. Deus me ha surpreendido muito, irmãos. Muito. Amém? Hemos logrado coisas grandes nessa igreja, amém, irmãos? E com os pouquitos que estamos aqui, que lhe parece, amém? Hemos logrado muito mais quando teríamos uma multidão aqui dentro. Amém, igreja? Esse é Deus, irmãos. Busca o reino e Deus te vai surpreender. Amém? Deus te vai abençoar sobremaneira. Diz o capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 12. Também creio que você tenha de memória esse versículo. 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo... Muy bien, agora vamos outra vez ao sentido claro, nítido da palavra. Esse reino de los cielos sufre violência. Como é possível que Jesus estabeleceu algo na terra e o que ele estabeleceu está sendo combatido e destruído? Não, verdade que sim. Está falando outra vez de um governo que se move por leis, por estatutos e decretos. Isto é bombardeado diariamente com a gente querendo distorcionar a palavra e meter filosofias suecas na mente da gente. Então, esse reino é violentado, sofre violência diariamente, mas os violentos, amém? Aquele que comete violência contra si mesmo, contra sua alma, contra sua mente, que quer distorcionar por um lado, pensar diferente. Então, se eu peleio com minha alma, com minha mente, para não deixar-me contaminar. Está entendendo, igreja? Mateus 11:12. Amém? Amém, irmãos? Nós podemos atuar em algum momento com violência contra nossa alma, diga-se carne. Amém, igreja? Porque nossa carne quer fazer as coisas da carne, e nosso espírito quer fazer o do espírito. Amém? E se tu não eres violento com esta carne que está, se tu não a crucificas, se tu não a eches em um horno de fogo caliente para que se queime, essa carne te vai governar. Amém? Esta alma te vai governar. Então se há que haver violência, e solamente os violentos. Amém, igreja? Você deve estar em um pleito diário contigo mesmo. Amém? Quando vêm ideias raras, pensamentos raros, que a moda humana, que o mundo habla, então vamos seguir o que o mundo disse, porque a hora é bonita e todo mundo fala, sim, mami, eu puedo ser também. E diz, não, tu não é todo mundo. Sabe como é que é? Há que haver essa. Então diz que os violentos, a gente é muito passiva, verdade? Que não é violento, é muito passivo, aceita todo o que vem, todo o que metem na roupa, aceita, tudo é bonito, tudo é maravilhoso. As igrejas estão aí dizendo que a graça agora pode ser enlouquecer, porque Jesus te ama, verdade? Um dia desse conversávamos em uma reunião de pastores de las liberdades que há na igreja hoje, como a igreja do Senhor, irmãos, como a gente se ha acostumado a conviver com o pecado. Se acuerdem no passado, aqui há gente da vieja escola, verdade que sim? Gente que escutava um evangelho contundente, sim ou não, Malena? Um evangelho que ofendia a gente, sim ou não, irmãos? Raça de vida que vai para o inferno, adúltero. Os pastores falaram assim, sim ou não? Com uma autoridade, com uma palavra forte, aquilo movia a gente. Em uma campanha chamava a salvação, passava um montão de gente chorando, sim ou não, irmãos? Já hoje tudo é suave, verdade? Tudo suave, tranquilo. Venga, Jesus te ama. Venga tranquilo, siga como está, não passa nada. Verdade? Então, irmãos, há que tomar cuidado, porque as leis desse reino não podem ser distorcionadas. Amém, igreja? Como não? De verdade que não.
Devia estar funcionando, verdade? Ai, ai, ai. Muito bem, muito bem, muito bem. Sim, aleluia. E agora? Ai, ai. Muito. Glória a Deus. A bateria, sim, minha vida traz sempre pela bateria. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que tremendo, que tremendo, que tremendo. Vamos a ver aí, irmãos, onde estamos. Esse é poderoso. Mateus 16. Esse é poderoso. Mateus 16. Que tremendo quando uno vai estudando, verdade, aprofundizando no conhecimento, como Deus vai revelando coisas, falando coisas que uno não sabia disso. Como é isso? Capítulo 16 de Mateus disse, sabe a confissão de Pedro, verdade? O versículo 17: então se respondeu Jesus: bem-aventurado eres, Simão, filho de Jonás, porque não te lo revelou carne e sangue, senão mi Padre que está aí nos cielos. E eu também te digo que tu eres Pedro, e sobre esta roca edificarei minha igreja, e as portas del Hades não prevalecerão contra ela. Muito bem, aqui hay muitas verdades aqui que a gente, verdade, tem um entendimento um pouco pobre da palavra. Está dizendo aqui que tu eres Pedro, e sobre esta roca não era Pedro, amém, irmãos? Amém? Aonde Pedro, em grego era, como que era a palavra? Você me ouviu? Amém? Pedro, você me ouviu a palavra, amém? O nome de Pedro, que tinha a ver com roca, verdade que sim? Com roca, você me ouviu a palavra. Então, se Jesus está utilizando, né, um jogo de palavras, verdade? Como o nome de Pedro tem um significado de roca, o Senhor está usando a mesma palavra, não necessariamente dizendo que Pedro era roca, como os católicos lo dizem, verdade? Pedro era roca, é o que foi o primeiro Papa. Não, Pedro não tem nada a ver com o Papa, mas para eles Pedro é essa roca, e essa roca que o Senhor está falando é a palavra, amém? É o mandamento do Senhor, os estatutos e as leis do Senhor. Esta verdade que Pedro falou por el Espírito, esta é a roca, amém? Não é o Pedro, amém, igreja? Então, se por esta roca, por esta revelação que Deus te ha dado, Pedro, edificarei minha igreja, e as portas del Hades não prevalecerão contra ela, e a ti te darei, esse é forte, irmãos, glória a Deus, e a ti te darei as chaves do reino de los cielos, amém? Aí vem aquele pensamento religioso que venimos nós outros desde niños creyendo, verdade? Que Pedro está lá no céu, com a grande chave na porta do céu, esperando quem vai entrar, verdade que assim? Essa ideia que aprendimos de ninho, que o Pedro é a roca, que está aí na porta do céu. Nós, a ti te darei as chaves do céu. Não é que Pedro vai determinar quem entra e quem não entra, não é isso. Está falando do reino esse que estou falando a vocês, amém? O conhecimento, a autoridade desse reino, amém? A revelação desse reino, veja, a ti te darei as chaves que vão abrir estas portas espirituais através de minha palavra. Aleluia, amém? Por isso que toda porta cerrada com a palavra de Deus se abre, amém? Todo obstáculo com a palavra de Deus se destrui, amém, igreja? Toda resistência com a palavra de Deus se deshace. Alô, igreja, amém? É essa roca, é essa revelação, é essa chave que abre as riquezas de los cielos e se derrama sobre os hijos de Deus. Alô, aleluia. Que tremendo isso, irmãos. Se eu for você, me gostava, me alegrava, brincava em alegria e gozo, amém? A ti te darei as chaves do reino de los cielos, é o conhecimento, a revelação, amém?
E todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Atado como? Com palavra de Deus. Amém, igreja? Com a palavra de Deus tu podes atar e desatar coisas. Amém? Estabelecer e destruir, tu podes sembrar e cosechar todo por la palavra. Aleluia, santo. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Com a palavra, amém? Assim que não temas andar por aí atando demônios, pode amarrá-los, não é nenhum problema, amém, irmãos? Não temas, hazlo com a palavra, amém? Não tu, como a gente, eu piso na cabeça do diabo, tome cuidado aí, Se não está bem com Deus, é capaz que seria uma zancadinha e pum, pegar de cara ao suelo. Amém, igreja? Então está falando do conhecimento, da autoridade desse reino estabelecido em Cristo Jesus. Oh, aleluia, irmãos. Amém? Mira o que disse Mateus 21. Isso aqui é forte também, irmãos. Uau! 21, esse é forte. ¿Se acuerda de la mamá de los hijos de Zebedeu que não entendiam nada? Ai, Senhor, quando venha em tu reino, ordena que meus filhos sentem um lado ao outro lado, verdade? Mas o versículo, capítulo 21, 40, vamos ver, 40 e quantos? 21, 40. Aqui habla de los labradores malvados, a partir do capítulo, versículo 33. Vamos ver o versículo 41, tá bem? E o 40 disse: quando venga, pois, o Senhor de la vinha, que hará aqueles labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericórdia, e arrendará su vinha a outros labradores que lhe paguem o fruto a su tempo. Jesus lhe dijo: nunca leístes de las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho eso. Esa piedra Jesús, amém? Foi desechado por los hombres. Dice: y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios, aí Mateus usa a palavra de Deus, reino de Deus será quitado. Olha que forte isso, irmãos. Será quitado de vosotros e será dado a gente que produzca os frutos de ele. Amém? Você pode pensar: essa gente vai perder a salvação, então, verdade? E o reino será quitado. Esse reino será quitado é a autoridade, amém? O conhecimento desse reino, amém? O poder propagar e falar desse reino. Isso foi quitado aos judeus, sim ou não? E a quem foi entregado isso? A lá? Igreja, amém? O Senhor cumpriu a sua palavra. Os judeus não creiam nele, rechazavam a Jesus, não aceitavam ele como Senhor, como governo divino, como Rei dos céus, desechavam. Para os judeus, Cristo nunca foi e nunca será, para o pensamento deles, o Filho de Deus, verdade que sim? Então Jesus disse: por a ignorância de vocês, disse: o reino de Deus será quitado de vosotros e será dado a gente que produzca os frutos. Amém? A quem foi entregado? A nós outros, amém, irmãos? Então, o reino de Deus pode ser quitado. Não estamos falando da salvação, estamos falando da possibilidade de predicar desse reino, de testificar desse reino. Se tu não vives em o reino, se tu não é governado por as leis desse reino, se tu não obedece ao rei que governa esse reino, como vas querer pretender que a gente creia por tu palavra, se tu mesmo não lhe crê? Amém, igreja? Se tu mesmo não caminha na santidade divina, como vai falar de santidade a outro? Me está entendendo, irmãos? É mais ou menos isso. Então diz o Senhor: vocês não creem em mim, então será quitado de vosotros
é o reino de Deus que será dado a outros. A igreja tem essa autoridade dada por Deus de predicar de seu reino. Aleluia. Diz hermano Juan 18. Juan 18. É 18 ou 17, hein? Juan 18, quando Jesus está ante Pôncio Pilatos, se acorda? Quando o arrestaram, foi ante o governador, disse versículo 35. Não, 33. Então Pilato volvió a entrar en el pretório, Juan 18, 33, e chamou Jesus e lhe dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Se acuerda? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Amén. 35. Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Amén. Tremendo, ¿verdad? Me entregaron porque eu não sou de aqui. Se for o rei daqui, mas bem, nos juntaríamos todos a pelear para estabelecer o reino na terra. Mas não era essa a vontade de Deus para Jesus. Amém? Amém, igreja? Para confirmar, hermanos, de onde somos nós outros, Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Nunca se olvide de onde eres tu, amém? Glória a Deus. Nunca te olvides. Estamos em um mundo contaminado, perdido de pecado, de suciedade por todo lugar. Pero nosotros em Filipenses 3:20 dice, leia comigo assim: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ao Salvador, ao Senhor Jesucristo. Amém? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aleluya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén, hermanos. Aleluya. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. Podemos ter uma cédula por acá, um numerito aí que nos classifica, né? Um nome humano, que no livro de Deus está escrito nosso verdadeiro nome. Nossa identidade não vem desta terra. Amém? Glória a Deus. Nosso caráter não é formado aqui, é formado. Amém? Se distorsionou, caiu em pecado, nosso caráter se ensuciou e contaminou, pero com as leis do cielo, esse caráter vai sendo transformado. Aleluia. Pergunta a teu irmão: já Deus ha transformado o teu caráter? Perguntei. Já Deus ha transformado o teu caráter? Amém, igreja? Então, se venha comigo aqui, irmãos. Um reino onde o governo é Jesus. Amém? Ele é o rei de reis e senhor de senhores. Apocalipse 17:14. Um reino que se rige por leis distintas delas deste mundo, valores e princípios diferentes. Amém, igreja? É um reino que se dá a conhecer por meio da lei de Deus. Amém? Os reinos deste mundo, como se dão a conhecer? Por seu poder em las guerras, verdade? Por la riqueza, né? Por aquilo que defendem, por alguma riqueza material ou de natureza, verdade? Como é conhecido Costa Rica aí fora?
como um país de uma diversidade da natureza muito hermosa, verdade que sim? Um país democrático, hermoso, de paz, onde o verde, a natureza está por toda parte. Assim é conhecido Costa Rica, amém? Pero o reino de Deus, do qual nós outros somos parte, este reino é conhecido por suas leis, por seus estatutos e decretos, amém, igreja? É conhecido por la santidade de Deus, por la essência, por o poder e a autoridade de parte de Deus, amém, igreja? É um reino onde o rei decidiu vestir-se de um corpo humano e dar sua vida por seus filhos, amém, igreja? É um reino, o único reino conhecido, nós outros podemos entender que conhecemos, em que o rei distribui sua riqueza de forma regalada. O que lhe parece, não? Quantos aqui han desfrutado das riquezas de Deus? Todos nós outros, verdade que sim? É o único rei que distribui seus bienes. Os reis da terra atesoram bienes, sim ou não, hermanos? Entram em guerras, reino contra reino, por terra, por petróleo, por ouro, por dinheiro, por possessões, aí se peleiam pelo reino de los cielos, do qual Cristo é nosso rei. Ele mais bem distribui suas riquezas. Que lhe parece, igreja? Nos dá sua riqueza, nos dá sua santidade, seu nome, nos permite usar seu nome. Deus que amanhã, lunes, chega à pulperia e vê o presidente, aliás, como chama o presidente aqui? É o senhor esse presidente? É o nome do presidente? Nada sabe. Rodrigo Chaves. Vê o senhor pulpeiro aí, o Rodrigo Chaves mandou comprar todo o mantenimento para a casa, a comedeira toda, porque não tem como pagar, pelo um dia desse ele vai pagar. O que lhe parece? Não vai conseguir, verdade que sim, irmãos? A ver? Então, pero esse reino do qual somos parte nós outros, esse reino nos permite que utilizemos o nome. O que lhe parece? Em nome de Jesus declaramos esse, mas aquele, ordenamos esse, aquele. Em nome não, em nome dele. Amém? Em nome de aquele que todo lo pode. Aleluia. Eu não conosco nenhum governante na terra que me permita usar o nome dele assim. Assim por assim. Nos permite utilizar seu poder, utilizar sua autoridade. O que lhe parece, irmãos? É esse rei, irmãos. Amém? Dice Filipenses 4:19: Mi Deus, pues, suplirá todo o que os falte, conforme as suas riquezas. Amém? Em glória em Cristo Jesus. Aleluia. 4:19 de Filipenses. Amém? Para terminar, vamos ver uma declaração do apóstolo Paulo, tremendo, Efésios capítulo 3. Efésios 3. Efésios 3. Paulo está falando de seu ministério a los gentiles. Veja o que diz o apóstolo Paulo, irmãos. Versículo 8. Veja o que diz o versículo 8: A mim, que sou menos que o mais pequeno de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentiles o evangelho de las inescrutables riquezas de Cristo, e declarar a todos qual seja a dispensação do mistério escondido desde os siglos em Deus, que criou todas as coisas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio da igreja, aleluia, a los principados e potestades em los lugares celestiales, conforme o propósito eterno que hizo em Cristo Jesus
nuestro Señor. Aleluya. En quien tenemos seguridad. Aleluya. Y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amém? Que lhe foi dado ao apóstolo Paulo? Que nos foi dado a nosotros também, no versículo 8. La gracia de poder anunciar, amém? Las riquezas desse reino, anunciar a palavra desse reino, anunciar o rei desse reino. Amém, igreja? Que graça, que grande regalo nos ha dado o Senhor, que nos permite falar de Ele. Amém? E nesse falar de Ele, as vidas são transformadas, sanadas, convertidas por o poder de Deus, porque há pueblo, amém? Há pueblo que habla del Evangelho, de las inescrutables riquezas de Cristo. Agora pergunta a você, diga alguém aí, o que significa inescrutáveis? Vamos a ver se estamos entendendo a palavra, amém? Quem sabe o que significa essa palavra? Vermos. A palavra inescrutável significa insondável. Amém? Quero apontar, aponte ela aí. Amém? Insondável, algo impenetrável, indecifrável. Aleluia. Algo enigmático, misterioso, que a gente não tem acesso, não tem conhecimento. ¿Me está entendendo, hermanos? Algo incompreensível ao homem natural. Amém? Por isso o homem natural não discerne as coisas do Espírito, sim ou não? Porque são inescrutáveis, não têm acesso. Aí o Senhor agarra tu e agarra minha pessoa e diz: vocês vão a revelar as riquezas inescrutáveis de meu Evangelho, e vocês vão a revelar em nos corações o significado de minha palavra, de minhas leis, de meus estatutos e decretos ao povo. Está entendendo, irmãos? Que tremendo, irmãos. Eu não sei qual é o nível de estudo, talvez aí da universidade, talvez no asilo, talvez a derrada o cone em terceiro grado, parado de estudar quando era ninho. Pero te quero dizer que tu e eu temos mais sabedoria que os grandes doutores e filósofos desse mundo. Sabia? Sabia, irmãos? Amém? Há pessoas que passaram toda uma vida estudando, são doutores, têm graduação, não sei o que, e papapá. Pero nós outros, teremos este conhecimento que o doutor, o grande sábio lá do hospital, não teve. Que o grande científico que descobriu as estrelas por aí, dá nome aos planetas, não tem o conhecimento que temos nós outros. Está entendendo, irmãos? Estas são as inescrutáveis riquezas do Evangelho, que não todo mundo tem acesso, mas tu e eu temos acesso. E não é porque nos sentamos em uma universidade para estudar teologia, não, é porque o Espírito Santo está dentro de ti. Aleluia, amém. Não é tu nível de estudo, é tu relação com o Espírito Santo de Deus. É por aí que vem a sabedoria em sua palavra. Estudar é bueno, sim, instruir, buscar conhecimento é bueno, pero ocupe-se de llenar-te do Espírito Santo de Deus. Como estão entendendo nessa manhã, amém? Ponga-te de pé, irmãos. Busca a llanura do Espírito Santo e creia-me, a sabedoria de Deus vai estar aí em tuas decisões, amém? Em tus momentos que queres tomar decisões em tua vida, o Senhor te dará sabedoria. Como estão entendendo, irmãos? A gente aí fora se surpreende muitas vezes com nós outros, verdade? Porque salimos com algumas coisas da mente de um que nem sabe de onde saiu isso. A gente nos busca para conselho, verdade que sim? Gente estudada, gente com muita experiência de vida, gente com muitos títulos aí fora. De onde vão tocar? A porta de quem quando ocupam um conselho? De onde vão? A quem vão pedir oração? A quem vão pedir uma ideia, uma explicação das coisas aos cristianos?
Não são doutores, não são filósofos, pero têm esse conhecimento, amém? Lo que é inescrutável, lo que é inacessível ao mundo, teremos nós outro acesso, amém, igreja? Cerra teus ouvidos aí, vamos orar. Glória a Deus, irmãos, que tremenda essa palavra. Tu tens acesso ao conhecimento de Deus, lo que é indecifrável para o ser humano comum e corrente, para nós outros é revelado, disse Jesus, Pedro, por esta roda, por esse conhecimento, amém? Por esta palavra edificarei a igreja. A igreja tem a autoridade na terra, irmãos. A igreja representa o grande rei. Está entendendo, igreja? Não somos qualquer coisa, não, irmãos. Não te creia muito pequeno, como disse a gente aí. Esses pobres, essa gente. Não. Somos filhos de rei, amém? Filhos de rei que somos, elegidos, escolhidos por Deus, cheios de sua graça, de sua misericórdia, com acesso pleno ao conhecimento da graça, com acesso à revelação de sua palavra, com conhecimento que o mundo não tem. Todo isso teremos nós outros. Senhor, quero agradecer teu povo nessa manhã, amado Deus. Graças por esta palavra, porque o Senhor nos ha revelado coisas profundas, coisas que teríamos que sentar em uma universidade para estudar. Mas o Senhor ha decidido que hoje seria o dia de revelar coisas que estavam insondáveis para nós outros, que pudermos ter acesso hoje, nesse momento, de coisas que estavam quizá ocultas em um pouco conhecimento que teríamos. O Senhor nos ha revelado coisas tremendas, amado Deus. Bendecimos teu santo nome, que esta palavra que nos eleva, que nos leva a uma posição de maior autoridade no reino espiritual, amado Deus, pueda fluir, que podamos entender que tudo que está fora desse reino não deve ter poder nem autoridade sobre nossa vida. As coisas do reino desse mundo não são as que nos governam. As filosofias, as ideologias, os valores do mundo não somos os que nos governam. Não governam nossa vida, não governam nossa casa, díselo, não governam nossos filhos que han sido engendrados e realmente santificados por Deus, han venido a este mundo para salvação e não perdição, em nome de Jesus. Bendice tus filhos, amém? Que eles possam conhecer, ter acesso ao conhecimento de lo que para o homem natural está escondido e oculto, pueda ser revelado ao coração deles em algum momento, e eles podem entender o propósito de sua existência. Bendecimos, amado Deus, tua igreja, teu povo que aqui está, e te pedimos, amado Deus, que esse dia seja um dia que vai marcar suas vidas, não porque vão sair a votar, senão porque aprenderam de um reino que é superior ao reino estabelecido na terra. Aprenderam de um reino qual o governo é superior a todo o governo humano. Por maior autoridade que tenha o homem, não se compara com a autoridade de Cristo sobre o mundo. Aleluia. Graças, amado Deus, que os servos possam usar esta palavra ao longo da semana, ao longo de suas vidas. Ponga atenção no que Deus está falando. Quando o reino desse mundo nos queira envolver em vanas filosofias ou em problemas e situações que tu sabes que vêm de parte do mundo, do governo desse mundo, que tu sabes de quem se trata, verdade? Diga, eu sou do reino de Deus. Meu reino não é este aqui, assim que o que vem de outro reino não me interessa, amém? Lo que queira meter-se em minha casa para contaminar meu lugar, de outro reino não tem espaço, não tem lugar em minha casa, aleluia. Tome autoridade, amém, irmãos? Tome autoridade desse território que Deus te ha dado e estabeleça as leis divinas aí, amém? Senhor, oh Deus, graças, bendecimos do santo nome. Irmã Eliezer, quero orar por você, amém? Desde que abrimos o culto, o Senhor me disse: ore por ele, ore por ele, ore por ele, amém? Venha. Se o Senhor mandou, eu tenho que obedecer, amém?
tem que obedecer. Deus te quer obedecido, varão. Mas ele quer assim já obedecido, verdade? Bonitinho, né? Toda semana para cá, amém, irmão? Vamos orar por o bilhete MS, amém? Que o Senhor o guarde de onde quer que ande, que o Senhor o livre pelas surpresas desses trânsitos que andam por aí, pelas carreteras por onde passa, que o Senhor esconda ele, que o Senhor bendiga sua vida, bendiga sua alma, seu espírito, sua mente, que o Senhor haga, Senhor, o milagre que sempre o rico ha querido e ha buscado em silêncio contigo, amado Deus. Que a sanidade de Deus se estabeleça em sua vida, que seja um processo em onde ele se dará conta de lo que o Senhor está fazendo, em onde ele vai perceber, Senhor, ó Deus, se dará, o Senhor abrirá o entendimento dele para ver o que o Senhor está fazendo, porque o entendimento será aberto, ele vai entender o espiritual, as coisas espirituais. Bendice, guarda sua mente, todas as conexões, Senhor, de seu cérebro, cada neurônio, Senhor, ó Deus, seja revestido por o poder do Espírito Santo de Deus, e que tu filho tenha paz, alegria e gozo, e que ele pueda encontrar o verdadeiro propósito para o qual o Senhor o traga ao mundo, em nome de Jesus. Guarda de toda enfermidade, repreendemos, diga comigo, repreendemos toda enfermidade, abre com autoridade, repreendemos todo espírito de enfermidade, desobedece, declaramos que ele é livre, em nome de Jesus. Nada que haja venido de outro reino, nada disso terá poder sobre ele. Ele é livre para viver e desfrutar pelas riquezas do reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vai votar hoje ou não? Vai votar hoje? Mentira. Amém? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Los bendigo, amém? Que o Senhor os visite nesse dia, que seja um domingo cheio de alegria, de gozo em família, amém? E que você possa cumprir sua responsabilidade, amém? Senhor, graça, bendice tu povo, bendice tu igreja, que o Senhor nos guie com paz e com bem a seus hogares, amado Deus, e que esse dia seja um dia que vai marcar a história deste país chamado Costa Rica, vai marcar para mim. Guarda todos aqueles que andam em suas labores políticas, amado Deus, guarda, livra de qualquer violência, de qualquer altercado, em nome de Jesus, que haja paz, alegria em todo, uma grande festa que seja como há caracterizado Costa Rica, uma festa democrática em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, igreja? Que o Senhor les bendiga.